Fala, gente, tudo bem? Então, acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Maurício Leite, eu sou professor de adolescente da Igreja Batista de Acari e também estou como líder de adolescente da igreja, enquanto assim Deus permitir. Hoje eu já quero pedir desculpa porque eu estou aqui com o computador, a câmera está um pouco assim, nesse ângulo e tudo mais, porque eu não tenho a revista em mãos. Devido à quarentena eu não pude buscar, então eu não tenho a revista impressa, então eu tô com ela aberta aqui no computador e a aula vai ser assim, um bate-papo entre a gente, para a gente poder falar um pouco sobre essa lição número 2 da unidade 4. Tá lá na apostila 2, unidade 4, lição número 2, eu tô na página 11. Unidade 4 é a mordomia e a liberalidade. A gente vai começar a falar sobre o dízimo no Antigo Testamento. Então a gente vai falar sobre dízimo, 2 lições específicas sobre dízimo, essa no Antigo Testamento e a próxima o dízimo no Novo Testamento. Então é importante a gente começar falando que no Antigo Testamento o dízimo era devolvido por obrigação. Tem toda a questão de adoração, que a gente vai ver nessa lição, com o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, dízimo na história de Israel e tudo mais, só que era uma obrigação. Hoje nós devolvemos o nosso dízimo por amor. Então se em algum momento dessa aula, desse nosso bate-papo, né, para ficar mais tranquilo, vocês acharem um pouco estranho essa obrigação de devolver o dízimo, não se assuste. Lembra que a gente está no Antigo Testamento, está falando sobre o Antigo Testamento. No Novo Testamento, não que você não tenha obrigação de devolver, mas você devolve por amor. E não mais pela lei. Não é porque a lei manda, mas é porque você ama a Cristo. E você reconhece que tudo que você tem vem dele. Se vem dele, por que não devolvê-lo a 10ª parte? Que é só o que ele pede. Vamos lá, gente, mas vamos ficar na lição 2, porque é um texto que dá muito pano para manga se a gente for entrar em dízimo, falar que dízimo não é só dinheiro. Vamos ficar aqui. Lição número 2, o dízimo no Antigo Testamento. Texto áureo é: e a pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. Está lá em Gênesis 28-22. Verdade prática, como a gente sempre começa, a prática do dízimo é uma forma de adoração e de compromisso com Deus, com a igreja e com os mais necessitados. Então, nosso dízimo sustenta a igreja. Com os nossos dízimos, a gente está adorando ao Senhor, e com os nossos dízimos, a igreja pode fazer missões. Além de fazer missões, pode ajudar os necessitados. Através do nosso dízimo, cestas básicas podem ser montadas para entregar para o pessoal, para os membros e não membros que estão passando alguma necessidade. Com os nossos dízimos, trabalhos evangelísticos e diversas outras programações acontecem para a honra e glória do Senhor. Pessoas vêm até Cristo devido a alguns eventos, algumas atividades que são geradas, que são criadas a partir do nosso dízimo. Então, é a obrigação de todo cristão devolver o dízimo ao Senhor. Amém, gente? Vamos lá na leitura básica, para a gente poder começar na lição, lá na introdução, e a gente vai passar um pouquinho lendo e explicando. A gente vai fazer essa lição assim. Às vezes a gente faz lendo e explicando, às vezes a gente fala mais, eu já fui pro quadro, hoje a gente vai ficar lendo e explicando. Eu acho que fica um pouco mais tranquilo, já que é um assunto com muito conteúdo. Como é muito conteúdo que tem na apostila, a gente lê um pedacinho e explica esse pedaço e vai passando assim, e uma hora ou outra a gente vai pulando algumas coisas. Tá bom? Não que não seja importante, mas para a gente poder deixar o mais claro possível, aqui pelo menos na parte falada. Vamos lá, gente. Leitura bíblica, Malaquias 3, de 7 a 12. Então, Malaquias 3, de 7 a 12, só para lembrar que Malaquias tem na sua Bíblia, por mais que você não saiba, Malaquias está lá, é o último livro do Novo Testamento. Então, macete para você achar,
vai em Mateus. Chegou em Mateus, porque todo mundo acha Mateus, todo mundo acha Salmo. Então chegou em Mateus. Volta, é o livro anterior a Mateus. Quando você voltar, vai ter uma paginazinha escrito Novo Testamento. Você volta mais uma página, eu estou nessa página. Malaquias 3, de 7 a 12. Malaquias 3, de 7 a 12. Vamos ler. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. 11. A gente vai até o 12. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, Pai amado. Te agradecemos porque mesmo no meio dessa pandemia, Pai amado, podemos sentir a Tua presença, perceber o Teu cuidado, Pai amado, e podemos estar perto de Ti, Pai amado. Continue a abençoar a Tua igreja, esteja com cada adolescente, Senhor, fazendo com que eles entendam, Pai amado, cada vez mais a necessidade, Pai amado, e a maravilha que é, Pai, devolver o dízimo a Ti, Pai. Tudo que eu não consegui falar aqui, Pai amado, que o Senhor complete no coração de cada um, Pai amado, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Amém. Vamos começar. Objetivo da aula, vamos passar a introdução. Lá em Eclesiastes, fala que todas as coisas têm tempo determinado. E além do tempo determinado, nós sabemos que Deus tem um plano para todas as coisas. Ele tem um plano para a criação, teve um plano para a construção da arca, teve um plano para o tabernáculo e depois para o templo. Teve um plano, enfim, para tudo que se realizou. Deus sabia que o homem ia se afastar dele. Quando criou lá na criação, Deus já sabia. Deus sabia do pecado. Deus sabia que Adão e Eva iam cair. Deus sabia de Caim e Abel, por exemplo. Deus sabia da Torre de Babel. Deus sabia de todas as coisas que aconteceram. E Deus tinha um plano para tudo. Até quando as coisas pareciam que fugiram do controle, Deus tinha um plano. Enviou Jesus, o plano perfeito. Então, tudo que acontece, Deus tem um plano. Deus também tem um plano financeiro para o sustento da sua obra. Esse plano encontramos claro na sua palavra. Vamos, pois, examiná-lo cuidadosamente, a fim de nos orientar na parte que nos cabe esse plano. Na Bíblia, há 36 passagens que empregam a palavra dízimo e várias outras que indicam a prática de dizimar. A gente vai ver apenas algumas mais importantes, mas só nessa introdução nós já vemos que dízimo é falado na Bíblia inteira. É muito, é um tema extremamente falado na Bíblia. Tem 36 passagens que falam a palavra dízimo e diversas outras que falam sobre o ato de dizimar. Lembrando que o ato de dizimar qualquer coisa, financeiro, vida, adoração e tantas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho nessa lição, vai continuar na próxima, mas a Bíblia fala nela inteira. Antigo Testamento, Novo Testamento, está sempre falando sobre dízimo. E vamos lá, o dízimo de Abraão. Primeiro ponto aí do dízimo de Abraão é o costume. Vamos ler Gênesis 14, 18 a 24, que é a primeira referência bíblica do dízimo. Gênesis 14, 18 a 24. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro,
reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até o 24. Até a Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Eu li do 14, vamos lá, vamos continuar. Quando eu entrar no 18 eu falo. Eu li do 14. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. Agora 18, que era onde eu deveria ler. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou aos inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. E depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Então aqui fala a primeira coisa de dízimo, quando ele devolve a 10ª parte. E tá lá no 20, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Vamos lá, a naturalidade da narrativa nos leva a crer que era esse um costume já estabelecido. De onde e de quem teria Abrão aprendido a dar o dízimo? A Bíblia não fala antes de dízimo. Então, da onde que veio isso para Abrão devolver a 10ª parte, o dízimo? Não temos qualquer resposta na Bíblia. Todavia, parece-nos evidente que ele o fizesse instruído por Deus. Ele mesmo falou, assim, ele falou lá na frente, né? Que eu fiz, você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abrão ficasse rico. Como é que ele tinha esse pensamento, sabe? Parece que ele foi instruído por Deus, assim como agiu em relação aos sacrifícios e aos demais atos de culto por ele praticados, sabe? Ele não aprendeu isso em algum lugar específico, não teve uma escola para Abrão. Ele simplesmente fez. Deus simplesmente ensinou diretamente. A prática do dízimo é muito antiga. Podemos afirmar que é tão antiga quanto a raça humana. Babilônios, gregos, romanos e árabes pagavam o dízimo. Essa lição fala muito de pagar o dízimo. Eu prefiro a expressão devolver o dízimo, já que o dízimo não é meu, não é um dinheiro meu que eu estou pagando a Deus. Eu estou devolvendo. Mas vamos deixar esse pagar o dízimo e lembrar que a gente está no Antigo Testamento, quando ainda era obrigação, ok? Então podemos afirmar que é tão antiga quanto a raça humana. Grócio, historiador grego, diz que o dízimo era reconhecido como uma porção devida a Deus desde as eras mais remotas. Os cartagineses trouxeram de Tiro esse costume e pagavam os dízimos regularmente. Então olha como era antigo o dízimo. Não é uma coisa criada pela igreja. Dídimo, parece que é dízimo, né? Não, Dídimo, de Alexandria, diz que os gregos tinham por costume consagrar o dízimo. Cresso levou Ciro a abaixar um decreto pelo qual daria o dízimo a Júpiter, que era, né, para eles lá o deus deles. Vamos deixar assim.
mas mesmo não sendo ao Deus Todo-Poderoso, eles devolviam o dízimo, eles davam um dízimo a alguém. Então essa instituição do dízimo, ela é usada há muito tempo, muito tempo. Muito antes de Cristo. Desde o início, o dízimo já era empregado. A gente pode ver isso com Abraão, sabe? Abraão, quando Abraão ainda nem era Abraão, ainda era Abrão, ele já tinha esse costume de dizimar. Por mais que era para o rei e tudo mais, mas já era o dízimo. Ok? Ponto 2, sobre o dízimo de Abraão. Característica do dízimo de Abraão. Letra A, foi voluntário, foi dado em reconhecimento da mordomia, e o dízimo de Abraão foi um tributo de gratidão pela sua vitória. A gente viu isso aqui. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte, porque entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Questão de interpretação. Então, e além disso, foi um ato de adoração. Vamos ver cada ponto? Foi voluntário. Melquisedeque não foi pedido por Melquisedeque. Melquisedeque até nem quis, né? Queria só as pessoas, e Abraão não fica, porque eu não vou ficar com essa parte que não é minha, mas oferecido espontaneamente por Abraão. Não foi exigido pela lei, porque Abraão viveu 400 anos antes dela ser dada por Moisés. Então, antes mesmo da lei ser escrita, Abraão já era ali, já estava ali no dízimo. Foi dado em reconhecimento da mordomia. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Lá em Gênesis 14, 22. Foi o fato de Abraão reconhecer a propriedade divina sobre os seus bens que levou a entregar o dízimo. E aí é um ponto extremamente importante da lição. Se nós não percebemos que Deus é o dono de todas as coisas, que Deus que nos dá o nosso sustento, que Deus nos dá o que nós temos e o que nós somos, é tudo graças ao Senhor, nós não devolveremos para Ele. Então, enquanto o crente não atentar para essa verdade, ele vai ter dificuldade para ser fiel no dízimo, especificamente no dízimo. Então, é uma questão de entender que Deus é o dono. Nós somos apenas o mordomo, o administrador. É por isso que a gente está falando de mordomia. Não é apenas para o dízimo, mas entramos nessa parte. E aí a gente como adolescente, né? Vocês como adolescentes podem pensar: mas eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, eu não tenho que devolver o dízimo. No início do mês, eu peço para o meu pai um dinheiro para eu devolver o dízimo. Ou o meu pai me dá um dinheiro, eu coloco no envelope e devolvo o dízimo. Esse dízimo, será que é o teu dízimo mesmo? Você está guardando a 10ª parte de tudo que você recebe para o Senhor? É um caso a se pensar, sabe? Porque você recebe um dinheiro para ir, talvez, assim, pode ser que não, mas talvez você receba um dinheiro para lanchar na escola e sempre sobra um pouco que você compra a bala. Será que esse dinheiro da bala não é a 10ª parte do que tu recebeu que você poderia devolver como dízimo ao Senhor? Não sei, não sei. Talvez seja. Então você recebe alguma coisa, falando de financeiro mesmo, falando de dinheiro. Você recebe dinheiro mesmo na sua adolescência. Você de vez em quando, agora em quarentena, desculpa que eu chutei a câmera, agora em quarentena, eu espero que não, mas você de vez em quando vai no cinema. Aí você fala: pai, me dá um dinheiro aí pra eu ir no cinema. Aí tem o ingresso do cinema é R$14, mais a pipoca é 20, aí mais a passagem, aí seu pai vai te dar R$50 pra ir no cinema. Aí você compra o ingresso, compra a pipoca, ou o seu lanche, ou sei lá o que, paga a sua passagem, vai e volta, sobrou dos R$50, R$5. Opa, R$5 é 10% de 50? O que você faz com esses R$5? Não seria os R$5 do dízimo do Senhor? Então é um caso a se pensar.
Então vamos continuar para não gerar polêmica, mas pensa sobre isso. O dízimo de Abraão foi um tributo de gratidão pela sua vitória. Gênesis 18, 20, a gente já leu, dado como prova de reconhecimento das bênçãos divinas. O dízimo traz alegria ao coração do servo do Senhor. Então, é felicidade devolver o dízimo. Traz alegria mesmo, sabe? Traz aquele, caraca, graças a Deus, Deus me deu esse sustento e eu posso devolver. É maravilhoso. Esse dízimo foi um ato de adoração. Foi entregue ao sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que representava o próprio Deus. Quando o dízimo é entregue em espírito de culto e adoração a Deus, ganha um profundo significado para a nossa alma. Com os sacrifícios de cheiro suave no culto antigo, constitui-se um motivo de bênção espiritual ao nosso coração. Notamos ainda que Abraão foi muito abençoado por Deus, tanto material como espiritualmente. Essa é a experiência, através dos séculos, dos que têm sido fiéis a Deus no dízimo. E pode ser que vocês nunca tenham ouvido histórias de pessoas que estavam passando necessidade, mas não deixavam de devolver o dízimo. Pode ser que vocês já tenham escutado histórias assim. Mas isso acontece muito. Gente que não passando necessidade, mas gente que ficou desempregada, não tinha de onde tirar, e aí tinha que escolher devolver o dízimo, ser fiel no dízimo ou comprar, sei lá, uma carne. Ah não, vou comer arroz com ovo porque o dízimo eu tenho que devolver. Ia lá, devolvia o dízimo, aí chegava um irmão, irmão, eu estava no mercado e Deus me incomodou, eu trouxe isso aqui para você. Aí te entrega carne para o mês, sabe? Eu já ouvi histórias assim, e isso é sustento do Senhor. Enquanto você é fiel com o Senhor é fiel contigo. Então quando você mostra essa fidelidade com o Senhor se mostra cada vez mais presente a você, e não é uma espécie de troca. Deus faz porque Ele é soberano, porque Ele pode todas as coisas. Nós fazemos porque Ele merece, porque só Ele é Deus, porque só Ele é merecedor de todas as coisas, porque nós reconhecemos que Ele é dono de todas as coisas e nos deu todas as coisas. Vamos lá, gente. Segundo ponto, dízimo de Jacó, o dízimo e a adoração. Gênesis 28, 18 a 22. Vamos lá para o 28. Deixa eu passar aqui, 28, 18. 28, 18. Agora eu vou ler o certo. Deixa eu achar 28, 18 e 22. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes chamava-se Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali, Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Então, o dízimo e a adoração. O dízimo de Jacó apresenta as mesmas características do dízimo de Abraão. Foi voluntário, foi dado como expressão de reconhecimento da sua mordomia, foi ofertado por gratidão a Deus e como ato de adoração. O fato de o dízimo de Jacó se revestir das mesmas características do de Abraão demonstra claramente que ele havia recebido do lar instruções cuidadosas sobre o assunto. Abraão foi instruído diretamente pelo pai. A gente viu isso, que a Bíblia não fala nada sobre dízimo antes de Abraão. Aqui não. Aqui Jacó já conhecia a história de Abraão. Então ele provavelmente, a Bíblia também não revela isso, mas a gente pode chegar nessa conclusão de que ele aprendeu isso em casa. Então, os que aprendem desde cedo a contribuir liberalmente para a propagação do Evangelho não terão dificuldade em fazê-lo quando grandes. Outro ponto importante, não é tanto para adolescente, mas serve também para vocês. Aqui diz que o dízimo é aprendido em casa.
Então, os seus pais devem ter o costume de dizimar e te ensinar isso. Se eles não têm, você pode fazer diferente. Você pode chamar o seu pai e sua mãe, ora com eles e conversa com eles sobre isso que você está aprendendo aqui. Porque isso pode transformar a vida da sua família. Tá bom? Então, leva isso em oração, ore sobre isso, coloque isso diante do Senhor, que você gostaria de virar um dizimista, que você gostaria que seus pais se tornassem dizimistas, se é que não são. Eu sei que muitos adolescentes da igreja têm pais fiéis no dízimo, são fiéis no dízimo, mas eu preciso dizer, ok? Então isso pode ser transformação de atitude na sua vida, na vida dos seus pais, da sua família. Então é importante. Se vocês não têm esse costume, orem juntos. E eu tenho certeza que Deus vai mudar essa história. O dízimo e a experiência religiosa. Notemos o voto de dar o dízimo. Notemos que o voto de dar o dízimo foi feito por Jacó logo depois de uma profunda experiência religiosa. O despertamento na vida religiosa traz sempre uma nova disposição para cooperar materialmente na extensão do reino de Deus. Ou seja, se você não dizima, pode ser que você não esteja tão ligado assim ao reino do Senhor. Tá bom? Uma piedade que afeta somente o coração, não atinge todas as áreas do nosso ser, inclusive as finanças, será sempre superficial e efêmera. Então ela nunca vai ser profunda, verdadeira, se é apenas lágrimas. Nunca vai ser profunda e verdadeira se são apenas palavras, não geram atitudes. E atitudes, mudança de vida, mudança de mente, de comportamento. E essas atitudes englobam também a devolução do dízimo. Mais pra frente a gente vai ver que dízimo é um termômetro espiritual. Ficou meio balançado na fé, parei de dizimar. Primeira coisa que se faz. Tá bom? Então toma cuidado com isso. Se não está dizimando, pode ser, ou tem grandes chances de ser. Eu não falo com certeza, que eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas muito provavelmente a fé está abalada. 3. O dízimo e a bênção de Deus. Convém salientar ainda que Jacó foi grandemente abençoado por Deus, como seu pai, recebeu bênçãos materiais e espirituais. Confirma-se assim a verdade de que Deus não falha em relação aos que lhe são fiéis. Amém? Então passamos o dízimo de Abraão, passamos o dízimo de Jacó, agora vamos falar dízimo incorporado à lei. Depois da lei escrita, vamos falar o que a lei fala sobre o dízimo. Examinemos rapidamente as 3 principais referências. Está em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Vamos lá em Levítico. Quem não sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico. Logo depois de Êxodo. Levítico 27, calma aí que eu não estava marcado lá, então me espera um pouquinho. Enquanto isso você vai abrindo também. Se quiser beber uma água, vá beber uma água. A gente já está caminhando aí para o meio da lição, mas Levítico 27, versículo 30. Cheguei, galera. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. 32. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas, as cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Então isso é o dízimo, é 10ª parte. Na lei foram incorporadas várias práticas já estabelecidas pelo costume entre o povo de Deus. Essa lei sancionou com a autoridade divina o costume antigo do dízimo. Como já vimos, os judeus deviam dar o dízimo de tudo que a lavoura produzisse. Então produziu, devolveu o dízimo. É por isso que eu falei a questão do cinema. Recebeu o dinheiro para ir no cinema? Devolveu o dízimo daquele dinheiro. Recebeu o dinheiro para ir para a escola? Devolveu o dízimo daquele dinheiro. E por aí vai. Há pessoas que alevam dificuldade em calcular o seu dízimo, mas o judeu escrupulosamente separava a 10ª parte do produto da terra.
Quando realmente se deseja dar dízimo, reconhecendo que é ordem divina, não há dificuldade em cumpri-lo. Notemos que do dízimo foi dito que é santo ao Senhor. Santo ao Senhor quer dizer separado. Se é separado, usar algo que é separado para Deus é abominável e é castigado por Deus. Ok? A finalidade do dízimo está lá em Números, continua passando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 18, 20. De 20 até 32. Vamos lá, vamos ler. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedade de Israel como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte dele. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedade em Israel. Desculpa. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-lo ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vai até o 32, né? Vocês e sua família poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo algumas delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Então aqui se esclarece a finalidade do dízimo, o sustento do sacerdócio. Para que o dízimo serve? Para sustentar a sua igreja. Hoje, né? Lá era o sustento do sacerdócio. A tribo de Levi não recebeu qualquer porção de terra quando esta foi dividida. Deveriam ser sustentados aos serviços sagrados. Ok, gente? Tranquilo até aqui? E 3, ajuda aos necessitados, lá em Deuteronômio 14, 22 até 29. Continua passando na sua Bíblia. A gente já está terminando, mas vamos lá para o Deuteronômio 14. Logo depois de Números vem Deuteronômio, só que eu pulei muito, fui lá para o Deuteronômio 30. 14, 22. Cadê? Todos os anos, juntem a 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Vai até o 29. Ok, 24. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus nos abençoou, então faça isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne ou vaca, ou carneiro, vinho, cerveja, qualquer outra coisa e que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não se esqueçam, vai até o 29, tá certo? Porém, não se esqueçam, os levitas moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem das cidades
nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terra própria. É também para os estrangeiros, órfãos, as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, o nosso Deus, abençoe o trabalho de vocês. Então, também é ajuda aos necessitados. O nosso dízimo serve para... A gente deve dizimar, a gente tem a obrigação de dizimar. O nosso dízimo serve para o sustento da casa e para ajudar os necessitados também. Amém, gente? Terceiro ponto, o dízimo na história de Israel. A gente já passou por Abraão, por Jacó, na lei, e agora dízimo na história de Israel. Ele tem 3 pontos principais na história. Primeiro é o que a gente já até já comentou. Dízimo é o termômetro espiritual. Dízimo serve é o amparo à casa de Deus, e os dízimos e a bênção e bênçãos abundantes. Vamos lá, ponto 1, termômetro espiritual. O dízimo é uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. Nos tempos em que se mantinham fiéis, os judeus davam o dízimo. Quando, porém, vinha o período de pecado e desobediência, negligenciavam o pagamento do dízimo. Isso a gente ainda vê hoje, né? A gente já comentou sobre isso, as coisas continuam acontecendo assim quando não deveriam. Mas vamos continuar. Segundo ponto, amparo à casa de Deus. As grandes reformas do Velho Testamento, quando o povo se voltava para Deus em arrependimento de pecados, traziam consigo também um retorno à contribuição do dízimo. Na reforma de Ezequias, por exemplo, isso se deu. Os levitas, como era natural, tiveram que abandonar os mistérios sagrados para ganhar o seu próprio sustento. Ezequias reorganizou as turmas de sacerdotes e levitas e convidou o povo a trazer os dízimos. Com liberdade trouxeram de modo que, diz o texto, se fizeram muitos montões. Está lá em 2 Crônicas 31, 2-6. Na reforma de Neemias, que também está escrito em Neemias 10, 35-38 e 13, 10-13, o povo fez um pacto com Deus de que traria as primícias das novidades da terra, do seu gado e dos seus filhos. Neemias exclama com energia e desassombro: por que se desamparou a casa de Deus? E o povo se despertou da sua negligência e trouxe a parte consagrada a Deus. Então é amparo à casa do Senhor, porque se desamparou a casa de Deus. Terceiro ponto, para a gente terminar a nossa lição de hoje: dízimo e bênçãos abundantes. O Velho Testamento termina com uma página dolorosa, no qual Malaquias condena diversos pecados em que o povo havia incorrido, entre eles a negligência na consagração do dízimo. Adverte-os que provem a Deus nessa parte para experimentarem suas bênçãos abundantes. Malaquias 3, de 7-12, a gente leu lá no início, mas Malaquias fala bastante sobre dízimo. Notemos neste verso bíblico os seguintes fatos salientes. Há muita desculpa e pouco arrependimento. O povo, ao invés de reconhecer as suas faltas, procura desculpar-se. Vós dizeis a expressão chave do livro. Temos a ordem é dada, é trazei os dízimos à casa de Deus. Então não é um pedido, é uma ordem. Temos um motivo para que haja mantimento na minha casa e temos a promessa que assim Deus vai abrir as janelas dos céus e provaremos daquilo tudo lá que está escrito. Vamos voltar lá, eu quero até ler de novo essa parte, só para a gente relembrar. Para quem lembra aí, está em Mateus, vai voltando até Malaquias. Ok? Vai voltando devagarzinho até Malaquias 3, de 7-12. 3, de 7-12. Então nós temos desculpa e pouco arrependimento, temos a ordem, motivo e a promessa. Malaquias 3, 7. E aí a gente termina da forma que a gente começou. 3, cadê o versículo 7? Estou perdido no 7.
Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Para quê? Qual o propósito? Qual o motivo? Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei os céus. Qual é a promessa para quem dizima? Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Amém. Conclusão: o dízimo no Antigo Testamento se dava como sinal de reconhecimento a Deus como o Criador e o sustento da vida, e o sustentador da vida, aquele que manda chuvas e sol para que a terra produza o seu fruto. Nesse reconhecimento de que Deus é o Criador dos céus e da terra, também nenhuma criatura podia passar necessidade. O dízimo no Antigo Testamento estava ligado com a confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas dimensões. Essa confissão de fé leva a uma ética de adoração, serviço, cuidado e prática de solidariedade. Perguntas. Primeira pergunta: cite 2 historiadores que registraram a prática do dízimo na antiguidade. Grócio e Dídimo. Está lá no início, lá no ponto 1 da lição. Mencione algumas características do dízimo de Abraão. Eu coloquei que foi voluntário, foi dado em reconhecimento da mordomia, mas tem outros pontos na lição. Quais as características do dízimo? De Jacó foi a adoração, a experiência religiosa e as bênçãos de Deus. Número 4, cite uma das 3 principais referências sobre o dízimo na lei. O dever, a finalidade e a ajuda aos necessitados. E 5, quais são as 3 principais características para a prática do dízimo na história de Israel? O dízimo é o termômetro espiritual, ele serve para o amparo à casa de Deus e ele traz bênçãos abundantes. Amém, gente? Eu espero que Deus tenha falado bastante ao seu coração, tenha te ensinado muito e que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa lição. Pai amado, peço que o Senhor esteja com a nossa vida, que o Senhor esteja com a nossa semana. Pai amado, que o Senhor cuide de nós, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, em nome de Jesus, Pai. Nos dê consciência de adoração também no dízimo, Pai amado. Por favor, é isso que eu te peço, Pai amado. Já agradecido, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Valeu, beleza? Fica com Deus, um beijo. Amo todos vocês.